Vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio? Tentando comprar o celular dela. Você também? Ajuda a vida, como é que estava lá? Ia ficar lá? Mas no caso dela, a gente buscar. Você quer aqui? Aqui já ia conhecer a cidade, não conheço ainda. Deixa eu buscar lá. Vem. Shalom, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, seja conosco. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
Louvamos o teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor Deus, no nosso meio. Esteja à vontade, Senhor Deus, na tua casa. Como esse hino fala, Senhor Deus, a nossa alma, Senhor Deus, ela anseia por a tua presença, Deus. Ela anseia, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, junto ao Senhor. Graça e paz. Shalom. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sejam bem-vindos, pessoal que está em casa também. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e no versículo 7. 2 Coríntios, segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome sempre. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos ler então. No 7 diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Essa palavra que Paulo escreve aos Coríntios, essa passagem dessa carta, ela nos leva assim a um nível realmente de desafio, de realmente a gente andar segundo aquilo que Deus quer, a maneira com que Deus quer. E lá em Hebreus, no capítulo 11, se a gente olhar todos os versículos, do 1 até o 39, mas ali no primeiro versículo ali de Hebreus, ele diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Amém? Então hoje, nesse dia de hoje, assim, quero declarar algo assim sobre a tua vida, também sobre a minha vida, assim, que Deus vai te entregar algo novo hoje. Deus ele vai te mostrar algo novo, uma geografia nova, que ainda não existe. O Senhor vai entregar algo diferente para a tua vida hoje, nesse dia, através do louvor, através da palavra, através de tudo aquilo que nós vamos escorrer nesse culto em direção ao Senhor. Ele vai entregar algo novo na tua vida, para ti e para a tua geração, acerca da fé. E é necessário que, para que nós alcançamos esse nível com o Senhor e entendamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, é necessário que nós venhamos nos posicionar. O apóstolo René, ele tem uma frase bastante antiga, eu acho que a primeira vez que eu vi ela foi em 2013, que ele fala o seguinte: eu vi o futuro e decidi morar lá. Eu vi o futuro e fiz dele a minha morada. Então isso é algo assim que Deus entregou ao coração dele. Deus mostrou algo para ele que ainda não existia. Deus colocou uma semente nova no coração dele, uma visão acerca da sua mente que não havia nesse mundo. Ele plantou algo novo no coração dele. E também entregou essa frase para que ele assim, materializasse na mente dele, para que ele vivesse coisas novas que só o Senhor tem para a vida dele, assim como para as nossas vidas. Assim como para as nossas vidas. Mas para exemplo disso que a gente vem entender acerca de fé. Como que a gente vai se posicionar para que a gente viva isso? Quando você chega, não vou pregar aqui, mas para que a gente entenda. Quando a gente chega na porta de um shopping, um exemplo, nós chegamos na frente daquela porta e nós precisamos nos posicionar num lugar correto para que aquela porta ela tenha um sensor e ela se abra. Quando a gente também vai num banheiro, que ele é eletrônico, para que a gente lave as nossas mãos, a gente precisa posicionar as nossas mãos embaixo daquela torneira e aquela água vai jorrar. Assim é a fé. Assim é a fé, um exemplo para que a gente entenda, para que a nossa mente entenda. Para que nós venhamos entender as coisas que o Senhor
que o Senhor tem para as nossas vidas, é necessário que a gente tome uma posição nele. Amém? Para que a gente se posicione, para que as coisas já estão aí, as coisas já estão aqui, mas é necessário que a gente se coloque na posição correta para que aquelas coisas venham se materializar em nossas vidas. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus glorioso, nós nos colocamos nessa hora diante de Ti. Fala conosco, Senhor Deus, fala no nosso coração. Traga, Senhor Deus, revelação da Tua palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Eu creio, Senhor Deus, que hoje o Senhor tem algo novo, o Senhor tem uma geografia nova para as nossas vidas, Pai. O Senhor tem um território novo para entregar em nossas mãos. Senhor, meu Deus, ativa em nós a sabedoria, o entendimento no nosso cognitivo, Pai, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos conquistar em Ti. Senhor, meu Deus, coloca as habilidades, ativa as habilidades, Senhor, meu Deus, em nós, para que nós, Senhor Deus, possamos nos apossar, Pai, nos apossar e entender, Senhor, meu Deus, que o Senhor quer que nós venhamos viver o Teu novo nesse tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus glorioso, nessa hora nós clamamos para que a Tua presença venha sobre as nossas vidas. Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio, tenha a liberdade de agir em nosso meio. E que o nosso coração, Senhor, meu Deus, nessa noite ele seja um coração receptivo ao Senhor. Receptivo, Senhor, meu Deus, à Tua voz, ao Teu ensino, aquilo que o Senhor vai entregar em nossas mãos, Senhor, meu Deus. Que nós venhamos estar com o nosso coração com uma expectativa de receber de Ti essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo aqui nessa noite? Então, fala para pelo menos 3 pessoas aí. Hoje tu vai ser cheio do Espírito Santo. 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 Já foi dito aqui que hoje vai acontecer algo diferente. Hoje o Espírito Santo vai agir aqui de uma forma diferente. Hoje tu vai ser cheio do Espírito Santo. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Sentem, por favor, são todos bem-vindos. Nós temos Hoje as crianças não passam, né? Nós vamos ter a escolinha. Eu tava vendo a palavra que o Maninho ministrou. Eu sou de riscar a Bíblia, né? Bem-vindos. Vou ficar pronunciado. Eu sou de riscar, né? E eu fazendo um devocional nesses textos de 2 Coríntios, tem um texto ali que fala: dilatai-vos também vós. Nós estamos cantando para que o Espírito Santo encha, né, a nossa vida. Esse foi o convite desde o início, naquilo que cantamos, né? O Senhor espera que a gente venha se dilatar. A palavra fala também que nós devemos ampliar a tenda, quer dizer, aumentar aquilo que o Maninho falou, nossa geografia. Eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo esta noite. Amém? Vamos orar, vamos entregar o nosso louvor. Deixa o convite, se alguém quiser ofertar, fique à vontade. Nós não vamos fazer chamada de oferta, né? Mas nosso culto também, ele prevê então aquilo que nós podemos trazer para o Senhor. O Rodrigo vai colocar também o QR Code, se quiserem fazer. Pode ficar à vontade de fazer. Amém? Escute a voz de Deus nessa hora, no teu coração. Eu sei que Deus vai falar conosco essa noite. Espírito de Deus, nós queremos estar cheio da tua presença. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos crescer no entendimento. Nós queremos andar de uma maneira diferente.
que realmente essa noite nós possamos mudar a ótica, enxergar mais na frente, ter a visão desbloqueada, Senhor, para enxergar o futuro que o Senhor tem escrito para nós. Tira de nós, Senhor, nesta noite todo o achismo, tudo aquilo que a gente às vezes pensa que sabe, mas nós queremos nos render a Ti esta noite, para que a gente possa realmente crescer, se dilatar na Tua presença. Fala conosco, Senhor. Prepara o nosso coração como um terreno fértil, que a Tua palavra ela venha cair no nosso coração, e ela venha germinar, e ela venha produzir fruto a 100 por 1, Deus, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, nossa ação de graça, Pai. A nossa alegria de estar na Tua casa mais uma vez, Te louvando e Te adorando como igreja, como noiva de Cristo. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e dizer: que bom que tu veio. Que bom que tu veio. Bom que tu veio. Estava com saudade de ti, né? Estava com saudade de embora. Hoje nós queremos convidar o nosso irmão Ivan, sacerdote. O sacerdote vai ministrar hoje, né? Então vamos ouvir a palavra, nosso discípulo Ivan, sacerdote. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Maravilhoso. Quero orar um instante e depois a gente ora de novo. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra. Obrigado por Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso bendito. Obrigado, Senhor, por Teu Espírito Santo que está sempre conosco, que merece conosco, todos assim. Tu és nosso Pai, Tu dá a nossa provisão, Tu nos dá tudo. Obrigado, Senhor. E eu sei que Tu vai falar, Tu fala, Tu está sempre falando. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo abre nossos ouvidos, abre nosso entendimento, nos dá revelação, Senhor, nos dá luz, Senhor, da Tua palavra. Ser, Senhor, edificado, Senhor, cada vez mais no nosso crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Na sua mão, então, imagina uma sementinha de laranja. Né? Imaginou? Tá, pode voltar a mão. Cruzar os braços, normal na sua mão. Uma semente de laranja. Essa semente ela não nasceu ainda, você olhou, tem uma semente. Mas nessa semente, ali já tem todo o propósito que ela vai chegar e vai dar frutos. Dá fruto, vai amadurecer. Mas ela está semente, não nasceu ainda, a semente. Mas aqui nessa semente já tem todo um propósito. O tamanho que vai ser a árvore, né? Ou o cheiro da flor que vai ter essa planta, essa laranja. Nós pegamos a laranja como exemplo. Aí depois vem o tamanho do fruto, o sabor do fruto, né? O cheiro. Então tudo aquilo já está dentro, inserido no propósito, antes mesmo de nascer. Né? E esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar é sobre propósito. E essa é uma introdução, né, para a gente entender sobre o propósito, sobre o chamado e sobre o líder. E no decorrer dessa palavra, o Senhor nos colocou um propósito, um chamado, vários chamados de ser líder. Vou colocar a palavra para nós. Esse propósito, antes de nascer, ainda estava, a própria palavra diz que a gente era uma substância informe
era uma célulazinha pulsante lá no ventre da mãe. Ali o Senhor já contemplava e já tinha um propósito em todos os seus dias e tudo na nossa vida. E no decorrer da vida, ele vai colocando os chamados. Agora está entrando na primeira introdução. Vamos aqui. Então, um dos papos que eu vou falar aqui sobre o propósito, depois sobre o chamado, sobre ser líder, depois eu vou fazer uma conclusão. Estou compartilhando aqui com o Senhor, falando comigo, então está muito assim, escreviam que Deus, meu Deus, né? O meu Deus é um Deus de propósito. Tudo na vida tem um propósito e um tempo determinado. Em Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, a gente tem às vezes muitos propósitos, né, lá no nosso coração, mas nem todos os propósitos vêm do Senhor. O segredo da vida com propósito é saber separar os propósitos, o plano de Deus, identificar o propósito de Deus na minha vida. A maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Se Deus não tivesse um propósito para a minha vida, com certeza eu já teria morrido. E isso poderia ter ocorrido logo após quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, está salvo para morrer. Mas não é assim. O Senhor tem um propósito, tem muitos chamados para cumprir. É claro, é notório, Deus tem isso. Ele planejou uma vida eterna. Então Ele não quer levar logo para a vida eterna. Já começou a vida eterna. Você entrou, decidiu por Jesus. E também Ele quer que eu conheça e desenvolva o propósito que Ele tem na minha vida. O propósito é a razão da existência de alguma coisa. Então, é aquilo que o Criador quis que fosse. Ele criou para um propósito. É aquilo que Ele quis que existisse. Por exemplo, eu existo porque Deus me fez para um propósito. O propósito vem antes do produto. Por exemplo, o homem queria produzir música, som. Está lá na primeira página. Não, tem que subir. Pode ir. Então, quando o homem imaginou, eu quero a música, então ele criou o quê? O instrumento. Então, ele tem um propósito de chegar na música, mas daí ele teve um instrumento. Então, e é bem isso, Deus me criou para um propósito, bem antes de eu existir. Então, como está escrito em Salmos 139:16, os teus olhos viram meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que maravilhoso isso. Maravilhoso. Então, eu apenas era aquela célula pulsante ali. Quem já teve a experiência de ver um ultrassom, primeira semana da gravidez, vê que não tem forma ainda, está só pulsando uma célulazinha. Ali já está todo o propósito de Deus. Deus, antes de tudo, já tem tudo na nossa vida. E é algo poderoso porque é específico, e é único e é intransferível. O propósito de Deus. Isso aí, estamos alinhados. O propósito de Deus é de ter filhos semelhantes a Jesus. A primeira coisa a fazer é aceitar Jesus. Jesus como Senhor e Salvador. Eu entendi que para estar dentro do propósito de Deus,
tem que estar em Cristo. Aceitar Jesus, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, mudou a minha história. Então, existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Eu coloquei uma referência aqui, que essa referência foi que marcou esse antes de Cristo, que é Apocalipse 6:12 na minha vida. Apocalipse 6:12 é um caos, em que está escrito aqui, é um dos selos. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como grande, quando a figueira lança seus figos, e os figos verdes abalados por um vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, poderosos, e todo servo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam: caí sobre nós. Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quando eu aceitei Jesus, o Senhor me mostrou isso por sonho. Eu nem conhecia a Bíblia. Eu sonhei todo esse caos. É um caos. Apaga tudo. As estrelas caem, é aquele movimento na natureza. É tudo cinza, não tem vegetação. Não tem muitos caminhos, tipo deserto, muitos caminho, não tem vegetação, não tem nada. É um solo, não tem nada, e multidão correndo, desesperado. E eu corria junto no meio, e a confusão. E é um caos, é um caos. Essa hora é cada um para si, não tem como chamar a mãe, não tem WhatsApp, as comunicações, você sabe, qualquer tempestade solar ou tempestade lunar já dá uma bala nas comunicações, na internet. Imagina, esse dia não tem, vai acabar. Não tem. Quem é autoridade, tem sua segurança, tem tudo, não tem. É cada um com o seu Deus. E no caso, eu corria com aquela agonia, com aquele negócio, corria no meio daquele povo, e corria e não chegava nenhum, não tinha para onde ir. É isso. E depois eu voltei a tornar sonhei esse sonho idêntico, o Senhor me deu, passado vários dias, o Senhor me deu esse sonho idêntico, só que eu não corria junto, eu via tudo, mas eu estava em paz e estava seguro. Estava com uma paz que não dava pra... Naquele primeiro sonho eu acordei todo suado, agoniado, um negócio uma angústia muito grande. Na segunda, eu estava em paz, eu via tudo aquilo acontecer, e eu estava por quê? Aí eu comecei a analisar esses dois sonhos, e eu vi que a minha decisão, no meio desses dois sonhos, eu aceitei Jesus. Por isso que essa decisão de aceitar Jesus, a gente entra, se alinha no propósito de Deus. Se torna filho. Essa decisão é muito importante. E ela é fácil. Você que está ouvindo em casa, vai ouvir posteriormente. Você que está aqui, você ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus na sua vida e fazer um antes e um depois. Sair do caos e vir para a paz de Jesus. A oração de entrar com Jesus é esta. Quem aqui deseja fazer? Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Amém. Essa oração é poderosa, essa oração te coloca na eternidade, de imediato. E como no início eu falei da semente, da laranja, a laranja, você
com o sangue de Jesus, com Jesus na tua vida, o sangue de Jesus, a perdão dos seus pecados, você é perfeito diante de Deus. Como assim? Mas se você errar e voltar e se arrepender e confessar e clamar pelo sangue de Jesus, Deus olha por intermédio de Jesus na tua vida e se torna perfeito. Uma laranja, ela pode ser pequenininha, tá verdinha, bem miudinha, mas ela é perfeita, né? Tá ali, perfeitinha, né? Depois ela tá um outro tamanho. Talvez você, né, dentro da sua caminhada cristã, ainda se imagina assim, mas ainda estou um bebê, estou começando na palavra. Mas com o sangue de Jesus está perfeito, gente. Se escorregar, pecou, confessa. Todos os dias ora ao Senhor e analisa, se tiver algo para confessar, todos os dias você vai estar perfeito. Por isso que o Senhor falou para Abraão, ande na minha presença, ser perfeito. Se olhar assim, e ele falhou, se olhar assim, ele falhou algumas vezes. Olhando assim, vários líderes falharam, não critico eles, que a gente falha. Mas Davi, quantas vezes? E é o homem segundo o coração de Deus, quando ele falhou. Confessou, se arrependeu. E o sangue de Jesus te purifica, te torna limpo, como se nunca tivesse pecado. Amém. Amém? E esse é um propósito. O Senhor quer que tenha muitos filhos. Pois, aqui é Romanos 8, 29, diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito de muitos irmãos. Aceitou Jesus e entra numa família enorme, onde que o irmão mais velho é Jesus. Muitos irmãos, é o primogênito. Muitos irmãos, a família bendita do Senhor. O propósito de Deus para a minha vida é ser filho semelhante a Jesus. O propósito de Deus para a minha vida é dar frutos abundantes, frutos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus para a minha vida é ter vida eterna e vida para a eternidade com Jesus. Segunda carta aos Coríntios 6,18 diz assim, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós temos um Pai Todo-Poderoso, através de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo novo nascimento. É Deus quem produz em mim tanto querer como realizar, de acordo com a boa e agradável vontade dele. É Deus que transforma o fraco para forte, de imperfeito para perfeito. Deus viu no casal de velhinhos, Abraão e Sara, pais da fé, pais de multidões. Deus viu, desde antes dele saber, de receber o chamado. Deus viu no assassino Moisés, porque ele teve um episódio lá que ele matou o egípcio. Deus viu um grande libertador do povo de Israel. Deus viu no pequeno pastor de ovelhas um rei de Israel, é Davi, né? Segundo o coração de Deus. Deus viu no assassino e perseguidor Paulo o maior divulgador do Evangelho de Jesus. O que será que Deus viu na minha vida? Com certeza Deus viu algo na minha vida que somente eu posso realizar para o reino de Deus. Olha só o propósito, você é o único. Deus não vai permitir que eu morra sem primeiro realizar o propósito que Ele deu para a minha vida. Eu bem sei que Deus vai suprir todas as necessidades. É a palavra que fala dele, supre todas as necessidades, né? Segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, para realizar o propósito que Ele colocou na minha vida. Minha vida, falo na sua vida. Eu estou falando na primeira pessoa aqui, porque o Senhor foi me dando, fui escrevendo, fui dando. A palavra que o Senhor vem me dando há uns 3 meses, Ele vem me dando. E eu vou anotando.
Você sabe, não sei se vocês repararam que no início lá, tá, na introdução, eu não coloquei o que eu ia falar na introdução, mas o Senhor não tinha me dado ainda, ele me falou sobre a sementinha, quando começou a chover, começou a balançar as folhas, um pouquinho antes de vir. Eu sei que não sou capaz de mim mesmo, por minha capacidade, meu potencial necessário vem do Senhor para cumprir o propósito. Todos nós. A gente vai ver na vida dos líderes que foi pela força do Espírito Santo, foi pelo poder do Senhor que eles realizaram, porque todos tinham falhas, assim, como nós, as mesmas paixões. A Bíblia diz que Isaías também tem as mesmas paixões da carne, as mesmas fraquezas que nós. Então eu sei que sou único e que esse propósito é exclusivo e se eu não realizar, não será realizado por mais ninguém. Olha a importância. Quando a gente está na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, Deus não nos fez em série, mas Ele nos fez um Filho único com uma identidade espiritual intransferível. Viu? A palavra inicial aqui, Maninho trouxe, disse que o Senhor ia falar grandes coisas para nós. E isso aqui, esta palavra, até depois ela está salva em PDF, eu posso mandar para o apóstolo, quem quiser, e ver as referências que eu fui colocando assim, porque muitas referências, se você pegar e olhar ali depois, bom, o Senhor vai continuar falando que é para toda a vida. O propósito é para toda a vida. Aí veio o chamado. Saber, aqui está em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aceitaram Jesus, amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, chamado, propósito. Chamado segundo o seu propósito. Procurei colocar aqui o conceito do chamado que se chamou, que foi convocado, que recebeu uma designação, foi convidado, foi escolhido. Então, no propósito de Deus para a minha vida, eu tenho e eu terei vários chamados. Tem um propósito, o Senhor já desde o início, antes de eu nascer, mas no decorrer, Ele vai colocar vários chamados a ser realizado. Para ampliar esse entendimento sobre propósito e chamado na minha vida, tem várias referências da Bíblia. Então nós temos Abraão, temos José, Moisés, Davi, Jonas, Jesus, Paulo. Temos Sara, Ruth, várias mulheres como referência bíblica sobre propósito e sobre chamado. E sobre esse líder que nós estamos falando. As Marias da Bíblia, olha as Marias. E quantas mais que você se espera, está pensando assim, né? Tem tantos líderes que a gente poderia mencionar sobre isso, Vamos ver inicialmente aqui, para entender um pouquinho mais, sobre a vida de Jesus. Ó. Jesus cumpriu o seu propósito e se alegrou com sua realização. Hebreus 12, 2. Mas o cumprimento do seu propósito não foi feito só de alegria, a gente sabe, né? Nem por realizações pessoais. Do nascimento de Jesus até a ressurreição, tinha a cruz, teve o sofrimento. Daí eu entendi, a cruz não era o propósito. A cruz foi um chamado específico dentro do propósito. Um chamado e ele obedeceu. Já pensou se não obedeceu? Teve outros que não obedeceram e daí deu errado, né? O Adão deu uma escorregada, daí teve que vir Jesus para consertar. E daí ele foi à cruz. Ele obedeceu o chamado de Jesus, né? De Deus, do Pai. Ele até orou, pediu para o Pai, será que não dá para
retirar essa angústia, essa dificuldade que eu não posso me poupar dessa dificuldade. O propósito de Jesus era conquistar a minha salvação e me tornar filho de Deus pelo novo nascimento de Cristo. Entendi que a cruz foi um chamado que precisava ser realizado no caminho para cumprir o seu propósito. O batismo foi um outro chamado que Jesus obedeceu ao chamado. A tentação no deserto, as escolhas dos discípulos, as curas, os milagres, tudo estava dentro do propósito, mas são chamados específicos. Tem um versículo, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui Jesus pregou isso na sinagoga. Porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então tem dentro da nossa caminhada, dentro o propósito que Deus Pai idealizou desde antes de nascer. Ele coloca os chamados nessa caminhada. Vamos até ver aqui mais para frente, tem uma referência sobre... Tem alguns chamados que é para pastores, apóstolos, mestres. Está aqui, Efésios 4:11. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos nos céus, para preencher tudo o que existe. Está falando de Jesus aqui. Assim ele designou, olha só, ele designou. Lembra que a gente viu o conceito de chamado, designado, convidado, escolhido? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então já nós vamos entrar sobre o livro. Então, sobre o chamado, tem muita coisa que o Senhor chama. Tem uns que são líderes, cheios de Espírito Santo, que são chamados para a política. Deus quer ele lá. Deus quer usar ele lá para transformar nesse meio, na política. Outros estão no comércio. Senhor, o cara vende sorvete, Deus usa ele lá falando de Jesus para um monte de gente, proclamando a liberdade, proclamando o evangelho. Né? Tem um cara entrega gás, ele chega dentro de uma casa, às vezes lá ele fala de Jesus. Tem chamados na vida. Outros é chamado para administrar atividade social, né? Atenção, dar assistência social às pessoas, são chamados que Deus coloca na nossa vida. E Ele vai colocando, por isso que tem chamados que você já identificou, que Deus já colocou na tua vida, ele deve ter falado contigo. Aí, diversos chamados, alguns você já está exercendo, outros talvez vai exercer, e Ele vai colocar mais. Tem coisas que Deus tem esse propósito que você não sabe, coisas novas, foi falado, foi orado aqui, o Senhor vai revelar coisas novas, o Senhor vai estar revelando coisas novas, vai te colocando em propósitos novos, vai te dando mais unção, vai te dando mais dons, vai te capacitando cada vez mais. E assim você vai cumprindo o propósito do Pai. Vocês estão indo muito rápido? Tá tranquilo? E o líder? É a mesma pessoa, sou eu. Tenho propósito, tenho chamado e líder. O verdadeiro líder é aquele que serve as pessoas. É necessário tirar de nossa mente o conceito grego-romano de líder, como aquele líder mandão, tá?
ele dá ordem para todo mundo, sabe mais que todo mundo, controla todo mundo, exige resultado. Não, vamos aqui, o conceito de líder, segundo Jesus. Jesus representa, né, o pensamento correto sobre ser líder, pensamento judaico messiânico, pois ele disse: o maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23:11. Então, um verdadeiro conceito de líder é que todos podem ser líder, basta servir ou estar a serviço. Pois todos podem ser líder, liderar, ser liderado ao mesmo tempo. Olha que maravilhoso. Então, tira da sua mente, quando fala de líder, meu Deus do céu, é um peso, vou ter que cuidar de gente. Não, ser líder é servir dentro daquilo que o Senhor te deu, da sua chamada. É servir. Assim, tem diversos ambientes que o Senhor pode usar para servir. Mas o que seria essa liderança? Vamos ver aqui, por exemplo. Seria uma ação, algo feito por um líder dentro de um sistema, tais como família. Sistema família, igreja, escola, trabalho, etc. Então, vamos pegar aqui família. Lá em casa, eu sou líder e sou liderado. Eu sou líder e sou liderado. Como? Porque se o conceito é servir, quando eu tenho para servir, para cuidar, por exemplo, da família, eu estou liderando. E muitas vezes eu estou sendo liderado, muitas vezes eu estou sendo cuidado. Muitas vezes a Juliana está me servindo, ela está sendo líder da minha vida. Quer ver um exemplo? Lá eu me preocupo com a saúde do pessoal, vejo alguma coisa, quero resolver, quero levar. Aí na minha, às vezes eu estou empurrando para frente, quem decide, quem marca é ela, quem me empurra, ela está sendo minha líder. Vai lá, ela cuida de mim, ela está me servindo, ela está sendo líder. Olha só que maravilhoso, dentro da família, olha o conceito que Deus dá de liderança. Deus já criou, por exemplo, imagina, tem o avô, a avó, filho e neto. Aquele avô, aquela avó já cuidou dos seus filhos. Ele foi líder. Ele cuidou, foi líder. Aquele filho já reproduziu. A apóstola Raquel, a apóstola Né, reproduz já nos seus filhos essa liderança. Elas vendo, recebendo isso, elas retribuem cuidando também, sendo líder em naquilo que elas servem. Né? A apóstola foi liderada e hoje também lidera. Quantas vezes ela está servindo a sua mãe, ela está orientando, está direcionando, está servindo. Então, o conceito de liderar é servir. Então, todos podem ser líder, todos podem servir e podem ser servidos, podem liderar e ser liderados. Consegui transmitir esse conceito de liderança, segundo Jesus, que diz que o maior é o que serve. Esse é o maior líder, é o que serve. E daí o que acontece? Quando serve, muitas pessoas querem estar perto de você, acaba que você vai liderando, vai orientando, quando você tem um monte de gente que você está e também está pedindo. Mas vamos ver mais na frente, eu fiquei impressionado. A gente vai ver mais na frente, para a conclusão, eu peguei o exemplo de Moisés, para a gente pegar e fazer uma trajetória de propósito chamado liderança. Mas vamos ver algumas características aqui de alguns líderes. Algumas características de líder. O líder escolhido por Deus chama pessoas com dons e serviços para gerir sua obra em harmonia uns com os outros e em perfeita coordenação. Todo líder guiado pelo Espírito Santo tem um propósito, tem um chamado de Deus, tem uma obstinação, tem uma integridade e tem uma intensidade. Ele é corajoso, é confiável, característica, tem várias, eu citei algumas aqui. Ele tem confiança em Deus, ele é confiável, as pessoas confiam nele. E ele tem confiança em Deus, ele tem fé, falo muito sobre a fé, ele tem fé, ele faz a vontade de Deus, ele tem paixão pelo que faz,
Ele sabe enfrentar tribulações. Todos os líderes que a gente vê na Bíblia passaram por tribulações. Ele tem que saber passar por tribulações. É motivado para engrandecer o reino de Deus. Ele coopera, é cooperação mútua. E tem defeito. Líder também tem característica, tem defeito. Só que o líder, chamado por Deus, às vezes ele tem os defeitos, mas ele se arrepende várias vezes. E se pegar Davi, quantas vezes escorregou, mas se arrependeu várias vezes. Depois chega lá no final, tudo lá está escrito, diz assim, e morreu Davi, né? Foi tudo assim. É segundo, um homem segundo o coração de Deus. Você pega Abraão, pega Moisés, dá umas escorregadas, mas um homem amigo de Deus. Olha que maravilhoso. Se arrependeu na hora que ele viu que estava errado. Então, mais alguns exemplos, né? Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Salomão, João Batista, Jesus, Paulo. Exemplos de líderes. Para concluir, na verdade estamos começando, agora vai começar. A vida de Moisés, até para puxar um pouquinho mais ali. Então, a vida de Moisés, isso aqui me ministrou muito. Então, Moisés, olhando em Êxodo capítulo 1, versículo 16, ali a gente vê o propósito de Deus na vida de Moisés. Moisés não morreu, tinha um propósito. Aqui, o faraó tinha mandado matar todos os meninos que nascessem. Naquela época das mulheres hebreias. Então, eu não queria mais que tivesse linhagem de homens descendentes de Israel. Então, mandou que as parteiras matassem os meninos. E daí, pelo propósito de Deus, os meninos, muitos se salvaram. Não foi só Moisés, porque eu pensei assim, Abraão depois estava lá ajudando, né, no chamado assim. Não foi no cestinho, conforme Moisés, mas a parteira não matou ele, porque a parteira temeu a Deus. As parteiras. E quantos homens naquela geração de Moisés, com o propósito de Deus, não foram mortos? Depois veio a ordem de Faraó para matar, jogando no rio os meninos. E Moisés, tendo o propósito de Deus, sabe que ele foi tirado das águas porque o Senhor ele tinha um propósito e ele não morreu, não conseguiram matar. Então, assim é com a gente. Nós estamos aqui, muitas coisas aconteceram, muitas vezes tinha os decretos de morte na nossa vida, mas o Senhor não permitiu. Estamos aqui, o Senhor não permitiu. Estamos de pé e tem um propósito. E daí você olha assim. Às vezes a gente fica até inquieto, que quer que aconteça algumas coisas, que o Senhor já te deu umas promessas, te deu um chamado, o Senhor te falou algo. Aí Moisés fica 40 anos lá na corte de Faraó. Depois tem aquele episódio lá que ele foi defender o outro judeu, outro parente dele, e ele feriu o egípcio lá, e daí mais gente viu e disse que ia denunciar ele, e ele fugiu. Aí vem uma outra fase, ficou 40 anos, teve filhos, casou, formou família, cuidou de rebanho, cuidou de 40 anos, 40 mais 40, 80. Aí Deus chama ele. Lá está escrito em Êxodo 3, do 1 ao 16. Quando Deus chama. Então teve chamado. Ali foi um dos chamados. Deus chama.
Aí ele vai cumprir dentro do propósito na vida dele, esse chamado. E vem a liderança. Depois de 80 anos, e olha aqui, e na liderança, porque, vamos fazer uma matemática, onde você tirou esses números? Aqueles 120 lá, 120 anos que viveu Moisés. Então, 40 anos ele estava ali na corte, foi criado desde criança junto lá com os filhos de Faraó. Depois ele teve que fugir para o deserto, lá casou, teve filhos, depois o Senhor chamou ele. Daí, por que a gente chega que a Bíblia diz que ele morreu com 120 anos? E a Bíblia diz que ficaram 40 anos no deserto. Mas se você pegar, matemática é uma ciência exata, se pegar de trás para frente, pegar 120 menos 40, que passaram no deserto, quantos anos tinha Moisés quando foi chamado? 80. Fechou? Então tá, certo. Vamos em frente. Então vamos ver a vida do líder Moisés. Então deu para identificar o propósito, o chamado na vida de Moisés? Esse exemplo bíblico assim, e você? Talvez você está agoniado, mas as coisas não acontecem. 80 anos para começar a acontecer alguma coisa. Aí, olha a liderança, daí foi líder. Números 2, do versículo 1 ao 34, gente, a estratégia poderosa que Deus deu para esse líder. Você pega ali, olha, o povo de Israel marchando, organizado em tribos. Aí ele colocou, primeiro, quando estava acampado, parado, ficava 3 tribos, tipo assim, norte, 3 tribos, sul, 3 tribos, a leste e 3 a oeste. Olha, eu fiquei assim, quando olhando essa palavra, analisando, eu fiquei assim, muito ministrado, os cuidados de Deus com você, que é um levita, que é um adorador. Deus colocava no centro, te protegendo, no centro de todo aquele arraial. Em números, se você olhar e fazer as contas, pegar a calculadora, para cada 3 tribos tinha mais ou menos 150 mil homens, por aí. Porque o total de homens, só os homens que ele liderava, davam 600 e pouco. Aí eles estavam divididos, as tribos davam mais ou menos 150 mil homens estavam na frente, 150 atrás, 150 do outro lado, 150 do outro lado. E quando ia marchar, ordem de marcha, ele botava 2 tribos na frente, e entre essas 2 tribos, ele botava 150 mais 150, dava 300 homens à frente, 300 mil, vamos corrigir, 300 mil homens de guerra na frente, botava os levitas, os adoradores no meio, e depois dos levitas vinham os outros 2 tribos, os outros 300 mil. Mais de meio milhão de homens. Imagina, todos eram maior de idade, imagina se, assim, todos casados. Uns 600 mil homens, mais 600 mil mulheres. Já vai para 1.200.000. Imagina cada casal desses com 3 filhos, por baixo, né? 3 filhos. 3 vezes 600, 1.800.000. Você pega 1.800.000 de filhos mais os 1.200 que é o do casal, né? Os homens e as mulheres, já dá mais de 4 milhões para frente. É o que o líder liderava, o que Deus colocou para ele liderar. Eu coloquei aqui a outra referência, Êxodo 18. É interessante essa parte. Isso aqui é organizado o modelo dos 12 já lá, com Moisés, as 12 tribos organizadas. Aí, Êxodo 18, 15. Eu fiquei assim,
Eu até ri um pouquinho, eu fiquei imaginando aquela cena, né? Aqui, Moisés respondeu: faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, me trazida e eu julgo entre as partes e ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus. Daí o sogro de Moisés respondeu: o que está fazendo não é bom. Ou seja, tu está errado. Olha só, um senhor de 80 anos foi chamado a atenção pelo sogro. Eu fiquei assim: tu está errado. Um homem que venceu o faraó, tu está errado. Você e seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executar sozinho. Agora ouça o meu conselho ao sogro. Gostei de sogro. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões deles. Oriente quanto aos estatutos e às leis e mostrando-lhe como deve viver e o que deve fazer. Escolha, porém, olha o conselho que deu, dentre todo o povo, os homens capazes, temente a Deus, digno de confiança, as características, confiança, e que odeie o ganho desonesto, cara íntegro, ó. Estabeleça como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuavam como juízes do povo, atuarão, como juiz do povo em todos os momentos. Trarão para você apenas as questões difíceis, as mais simples eles mesmos julgarão. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo irá para casa satisfeito. Vamos ver aqui, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Acho que até aqui, né? Olha só, que bênção. O sogro foi lá e deu uma bronca no seu genro. Um genro de 80 anos. Já tinha vencido o faraó. Novinho ainda. E ele obedeceu, ele colocou o conselho em prática. Por isso que a gente, todos lideram e todos podem ser liderados. O homem vinha liderando mais de 4 milhões de pessoas e foi liderado. O sogro veio, liderou, ministrou. E o que você está fazendo? Você está errado. Você está errado. Tu vai te esgotar, está preocupado com a saúde mental dele. Está errado. Você vai lá, pede a minha filha em casamento, casa, tem filhos, vai deixar os filhos para mim cuidar, você não tem tempo para nem para eles. Imagina, eu fico imaginando, né? Na minha filha, não tem tempo para minha filha, olha aí o que você está fazendo. Teus filhos, você fez filho para mim criar, eu sou o avô, eu não sou o pai deles. Você tem que distribuir essas tarefas. Não é justo, está errado. Tá vendo? Tem uma versão que diz assim, não dá certo. Essa aqui diz que não é bem, né? Tem uma versão da Bíblia que diz assim, não dá certo o que você está fazendo. Eu fiquei assim, todos podem liderar e todos podem ser liderados. E há tempo para todas as coisas. Há tempo de a gente ser chamado a atenção até nos 80 anos, impressionante. E há tempo, acho que para ser chamado a atenção até nos 100 e poucos, eu acho. Não. Oh, Jesus. Então, concluindo, nós vamos orar. O Senhor tem um propósito na minha vida. Você identificou que o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor já colocou vários chamados. Você já fez grandes coisas. O Senhor, aqui, ó, ali naquela referência bíblica ali, Moisés estava num chamado de juiz. Ele tinha a liderança dele de organizar os exércitos e tudo assim, mas aqui estava fazendo um chamado de juiz, julgando as causas. Era um chamado dentro do propósito, mas daí, né, com uma orientação ali, ele distribuiu as tarefas, então os outros também passaram a exercer também a liderança dentro do chamado desses juízes. Então tinha juízes de diversos níveis, tinha juízes até para 5, para 10. Né? Então todos nós, há tempo para todas as coisas.
E tem propósito, o Senhor tem um propósito na sua vida. Não desista. E não tem como desistir, o Senhor não vai permitir. O Senhor não vai permitir você desistir. Ele não permitiu que Jonas desistisse. Jonas, ele queria desistir de um chamado específico. E ele não quis se suicidar, mandou os caras jogar ele na água, como diz assim, eu não vou me matar, mas vocês podem, me joga. Diz assim, eu quero morrer. E ficou 3 dias na barriga lá do peixe enorme lá. E teve que cumprir o chamado. E teve que. Não adianta. Não adianta brigar com Deus. E ele, mesmo que você, ele vai te ressuscitar. Ele vai te ressuscitar. A Bíblia diz que ele vai te ressuscitar. O Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Esse mesmo Espírito Santo que está em você, se algum dia você fechar os 120 anos de trajetória e daí ir para aquela cidadezinha dos pés juntos, vamos chamar assim lá, mesmo assim o Espírito Santo vai te ressuscitar, porque o mesmo Espírito, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele habita em você, ele vai te ressuscitar, porque você tem o selo do Senhor e ele vai te se você não ficar até a vinda de Jesus e ele tiver cumprido todo o propósito, vai estar guardado com o Senhor. O Espírito Santo é poderoso. Então, vamos cumprir o propósito, vamos exercer esse chamado que o Senhor já deu entendimento, já mostrou na sua vida, já te mostrou por sonhos, já falou por profetas. Tem mais chamados ainda que ele vai te colocar. E todo líder passou por tribulações, por dificuldades, e teve algumas falhas. E se arrependeram, aqueles que se arrependeram, o Senhor restaurou, perdoou e não perderam a salvação. Tiveram as consequências, tem que entender isso. Às vezes, por isso que tem que ter o temor do Senhor. Davi, ele errou e colheu consequência do erro. Ele não perdeu a salvação quando se arrependeu, mas a consequência, a colheita, quando fala da semente, da semeadura, da colheita, ele teve consequência. Por isso que tem que ter o temor do Senhor. O temor está nisso. Você saber que a semente gera uma colheita. Ah, Deus vai me perdoar. Ele perdoa, você não perde a salvação. Moisés se irou com Deus, ele bateu na rocha, ele bateu em Deus. Ele bateu em Deus. Deus disse, então você não vai entrar na terra lá que eu ia te botar lá, você vai só olhar de longe, não perdeu a salvação. Um grande homem de Deus, amigo de Deus, mas com algumas consequências de algumas iras, algumas brabezinhas, algumas coisinhas, mas no que ele se arrependeu, ele garantiu a salvação. Tanto que quando Jesus, ele foi na visão lá, né, com Jesus, estava lá Moisés e Elias, né? Elias também, não queria cumprir o chamado. Ah, meu Deus, quero morrer. Entrou em depressão. Levanta, come esse pão, segue 40 dias. Vamos em frente, amém? Vamos orar e o Senhor vai te fortalecer. Você vai vencer esse deserto, vai atravessar e vai cumprir o seu chamado, o seu propósito. Oh, Senhor Jesus. Debaixo do céu. Foi maravilhoso. Há um tempo de ganhar, de sorrir, de se ajudar. Poderoso. Tempo de abraçar. Deus maravilhoso. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso Deus, Pai de Jesus. Tudo dá certo. Oh, Jesus. Para o ego humano é bom vencer da vida, prosperar e ter sucesso. Oh, Jesus amado. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. Oh, Senhor. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Oh, Jesus. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem não, filho, tenho de entender. Perdi do deserto, pois até na dor existe um propósito. Ministra nosso coração. Porque os meus planos são maiores que os teus. Teus planos. Tá nos ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá tudo bem. Os planos do Senhor É melhor te são maiores do que os meus. perder você.
Senhor tem grandes planos, propósitos do Senhor na minha vida, na sua vida. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelho. Você vai vencer, vai cumprir o seu chamado, o seu propósito. Se eu sei, na sua O Senhor vai te capacitar. se revelar. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele supre todas as suas necessidades Que o e Senhor te dará força. O Senhor fortalece o fraco. Aquele que está fraco é fortalecido no Senhor. É o Espírito Santo que te fortalece. O Espírito do Senhor Deus que te vivifica. É o Espírito Santo que te impulsiona. Oh Senhor meu Deus, esta palavra, Senhor meu Deus, como foi, Senhor, um exemplo da semente, sabendo, Senhor, que Tu viu, Senhor, em nós e tem esse propósito. E eis-nos aqui, Senhor, e nos arrependemos, pedir perdão dos nossos pecados. Cobre, Senhor, com o Teu sangue, o sangue de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, e torna, Senhor, limpo, como se nunca houvesse pecado. Nos coloca na rota certa. Senhor, meu Deus, Tu és nosso Salvador, Perdoador. Tu, Senhor, meu Deus, que justifica, que nos santifica, e que toda a família, Senhor, possa estar verificada diante de Ti, e com o Seu propósito, Senhor, que o inimigo não possa interferir. O inimigo está proibido em nome de Jesus de interferir no propósito de cada um de nós e no propósito de cada um dos nossos familiares. Cada um que está em casa, está ouvindo, sendo ministrado. O inimigo está proibido em nome de Jesus de interferir no seu propósito. Você vai desenvolver todos os chamados, vai cumprir todos, vai superar, vai passar pela dificuldade, vai cumprir o chamado, vai cumprir o propósito do Senhor, vai ser liderado, vai servir, vai ser servido do Senhor, segundo o querer do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos foram abençoados? Um aplauso ao Senhor, né? E foi sempre uma bênção na nossa vida, né? Boa, Juliana. Sempre um pouquinho. Temos alguns minutos. Vocês entenderam porque eu sempre estou abençoando vocês com 120 anos? Eu Estou entendendo. É que a gente tem que entrar na cultura bíblica, né? Nós estamos na cultura do já estou com 70. Deixa para lá, deixa para quem, né, recebe isso. Nós temos uma cultura de viver 120 anos, no mínimo 120 anos. A Bíblia diz que aquele que morrer com 100 morre novo. Na minha Bíblia é isso aí. Não sei na tua. E está arriscado. Eu estou comprando um livro agora que o título é assim, Rumo aos 120. 120 anos. 120 anos. Rumo aos 120 anos. Então são pessoas que também têm essa mesma linguagem, eu quero ver o que eles têm. Amém? Eu quero dizer para vocês algo assim que Deus falou comigo já, quando eu assumi o ministério, essa capacidade que cada um tem que o outro não tem. Vocês entendem isso? Eu tenho uma capacidade que tu não tem, mas tu tem uma capacidade que eu não tenho. E aí tem gente que já está no céu, né? já recebeu. Entende? Então assim, tu tem uma capacidade que o irmão não tem, ninguém tem. Agora o nosso trabalho é desenvolver essa capacidade junto, para que realmente o reino de Deus venha se estabelecer. Amém? E para que a gente não seja enrolado, né? Aí nesse andar nós precisamos. Uma coisa que nós podemos dizer uns para os outros é isso: eu preciso de ti, eu preciso da tua capacidade. Você pode dizer isso para o irmão? Eu preciso da tua capacidade. Eu preciso que tu desenvolva a tua capacidade. Amém? Para que a gente venha cumprir então o projeto de Deus. Amém? Uma das coisas que não é cultura bíblica, eu quero colocar para vocês,
aqui fechando antes da gente orar, porque essa semana vai ser uma semana muito abençoada. Amém. Essa semana vai ser uma semana assim de sobrenatural. É que a gente tem uma ideia, uma cultura romana que a igreja funciona de uma maneira, mas a igreja, biblicamente, ela funciona assim, nós exercendo o nosso papel. Quem gera ovelha é ovelha. O que o pastor faz? Cuida da ovelha. Então, nosso papel é desenvolver a capacidade, né? E gerar ovelha também, porque em algum momento eu sou ovelha, né? Que é uma ovelha, o nome dela é ovelha. Mas pensem nisso, eu preciso me desenvolver para gerar vida de Deus em outra pessoa. Deus está nos chamando para esse tempo. A gente não dimensiona o poder de um convite. Diz, não vai. A pessoa não vai aceitar um convite, né? A gente pode estar deixando de gerar uma vida, de gerar uma ovelha de Jesus, porque a gente não faz um convite. Então eu quero estimular vocês, né, e eu também, a fazer convites, regado por essa unção do Espírito Santo que nós estamos vivendo, e nós vamos provar de um rebanho forte. Muita gente está lá fora que tem uma capacidade que nós estamos precisando aqui, que não chegou ainda porque faltou um convite da nossa parte. Amém? Amém. Muito abençoado, eu quero estimular vocês, a palavra está escrita ali no meu caderno, quero estimular vocês a escrever. Às vezes Deus fala, tem um detalhezinho, né? Pode ser um detalhezinho, mas aquele pode trazer um alargar a nossa vida e o nosso tempo de entendimento. Amém? Desafio final é ler Atos dos Apóstolos. Quero convidar vocês a ler Atos dos Apóstolos. E tudo que acontece naquele livro, que é um livro histórico, né? Do Novo Testamento, a gente se desafiar a acontecer na nossa vida. É possível? Não é possível? É possível. Vamos nos encher do Espírito Santo e aí começa um ministério diferente. Eu estava lendo esses dias algo que era uma unção do Espírito tão grande que as pessoas traziam peças de roupa para orar e as pessoas ficavam curadas. Parece uma coisa meio, né, a gente vê meio feiticeira, não é. É palavra de Deus. Então vai acontecer coisas muito tremendas aqui, eu quero te desafiar. Leia Atos dos Apóstolos, risque, né, traga a sugestão ao apóstolo, tem isso aqui, vamos orar juntos e Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Essa semana nós vamos eu vou convidar os homens, né? Não vou convidar, vou convocar os homens para quinta-feira, às 8 horas aqui. Bem, homens? Amém. 8 horas nós vamos traçar alguns planos. E sexta-feira nós vamos ter oração. E aí eu peço que vocês convidem também. Manda um WhatsApp para o irmão, diz, irmão, estou te vendo lá na oração. O povo que teve aqui agora na sexta-feira, foi bênção ou não foi? Toda sexta-feira é uma bênção. E eu sei que através da oração Deus vai começar a se mover. A igreja de Atos, ela se movia só na oração. Bem? Vamos orar, vamos agradecer. Obrigado, Ivan. Obrigado, Maninho. Obrigado, pessoal do louvor, da técnica. Pessoal que está em casa também. Alegria ter vocês conosco. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos consagrar essa semana a ti como uma semana, Senhor, de sobrenatural. Senhor, que teu Espírito ele venha falar conosco em todo o tempo e todos os dias, mostrando coisas que precisamos crescer, mostrando coisas que precisamos mudar, alegrando o nosso coração, trazendo acréscimo da tua palavra, Senhor, e que portas espirituais sejam abertas na vida dos teus filhos, Pai. Que possamos realmente provar de um sobrenatural na tua presença, Senhor. Quero abençoar, Senhor, os casais, quero abençoar as famílias, para que essa semana seja realmente marcada no calendário de Deus como a semana que vamos crescer muito rapidamente, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, em paz, chegar em casa, Senhor, com a bênção do Senhor, no nome de Jesus.
Amém. Bem, não esqueça de orar pelo Brasil, todos os dias. Bem, quem tem o hábito de orar de madrugada, clame pelo Brasil. Bem, agradecer ao povo que está em casa, Deus abençoe. Shalom, shalom.